Bem-vindos à aula de parâmetros radiológicos e a lei do inverso do quadrado da distância. Primeiramente, para que eu tenha uma imagem bem definida ou uma imagem que se assemelha muito do tamanho do objeto que eu quero radiografar, existem alguns critérios que devemos seguir. Primeiro, o diâmetro da fonte emissora de radiação, no caso aqui, o aparelho de raio-x, ele tem que ser o menor possível e, é claro, o mais afastado do material a ensaiar. Claro que esse afastamento tem que ser o máximo possível. Eu também não posso colocar uma fonte numa distância extremamente elevada, pois eu vou ter que ter um aparelho com uma potência muito grande que irá gastar energia e, consequentemente, essa distância também vai influenciar na imagem. Então, esse material ficar mais afastado significa num afastamento possível. Segundo critério, o filme radiográfico ele tem que estar o mais próximo possível do material que eu quero irradiar, para que não tenha problema de magnificação da imagem. Terceiro, o feixe de radiação ele deve ser perpendicular em relação ao filme, ou seja, quando eu pego o feixe e introduzo o feixe no filme, o ângulo entre o feixe e o filme deve ser de 90 graus. E o último critério é que o plano do material que eu vou radiografar, ele tem que ser paralelo ao plano do filme que eu vou colocar, ou seja, eu vou produzir a minha imagem. Esses são os 4 parâmetros para que eu obtenha uma imagem muito definida e, é claro, muito próxima daquilo que eu estou radiografando, ou seja, ela tem um tamanho muito próximo da estrutura que eu estou radiografando. Agora, como eu vou calcular a intensidade de radiação que eu vou incidir no meu paciente? Então, essa quantidade de radiação, ela obedece à lei do inverso do quadrado da distância. O que isso significa? Primeiro, toda vez que eu introduzir uma intensidade de radiação no paciente, e se eu mudar a distância, por exemplo, em relação à distância padrão, eu preciso compensar isso. E essa compensação, ela pode ser calculada. Então, o I, que significa intensidade final do feixe, que ele pode ser dado em miliröntgens por hora ou, mais famoso, em MAS. Ele é igual à intensidade inicial do feixe, que também é dado em miliröntgens por hora ou em MAS, dividido pela distância ao quadrado. Essa distância eu meço entre a fonte de radiação e o objeto ou filme que eu quero radiografar. Então, se eu pensar no paciente, eu vou considerar a distância entre a fonte e o paciente. Se eu considerar o filme, eu vou pegar a distância entre a fonte e o filme. Essa distância pode ser dada em centímetros ou em metros, que é o muito mais usual. Então, a lei do inverso do quadrado da distância é uma equação que vai relacionar a intensidade do feixe de radiação em relação à distância, sendo que essa distância sempre será ao quadrado. Como que isso é aplicado na prática? Vamos fazer o primeiro exercício. Calcule a intensidade de radiação. Então, o que é a intensidade de radiação? É a minha intensidade final, que é o I. Na distância,
de 2 metros. Então, o D aqui vale 2 metros. Sabendo-se que a intensidade inicial, que é o I0, é igual a 100 milliroentgens por hora. Eu sei que a equação da lei do inverso do quadrado da distância é I igual a I0 dividido por D ao quadrado. O I é o que eu quero determinar. O I0 vale 100 e a distância 2, só que ao quadrado. Jogando esses valores na calculadora, o resultado será 4. 4 o quê? Toda vez que eu for colocar a minha unidade de medida, eu observo o outro I, que é o I0. Se o I0 é dado em milliroentgens por hora, o I também será dado em milliroentgens por hora. Num segundo exercício, calcule a intensidade de radiação, que é o meu I, na distância, que é o D, de 3 metros, sabendo que a intensidade inicial, que é o meu I0, vale 900 MAS. Eu sei que a lei do inverso quadrado da distância é I igual a I0 dividido por D ao quadrado. O I é que eu quero calcular. O I0 vale 900 e o D vale 3, só que ao quadrado. Jogando esses valores na calculadora, o resultado será 100 MAS. Lembrando que a unidade de medida do I será a mesma unidade de medida do I0. Um terceiro exercício. Calcule a intensidade de radiação, que é o meu I, na distância, que é o D, de 10 metros. Sabendo que a intensidade inicial, o I0, vale 200 milliroentgens por hora. A equação para calcular isso é I é igual a I0 dividido por D ao quadrado. O I é o que eu quero calcular. O I0 vale 200 e o D 10. Lembrando que este valor sempre será ao quadrado. Fazendo esse cálculo por meio da calculadora, o resultado final será de 2. 2 o quê? Olha a unidade de medida do I0. Milliroentgens por hora. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desta matéria, entre em contato com o professor.